Fala, turma! Levantamos para vencer. Hoje, no episódio de hoje, quanto custa o metro quadrado? Eu vou te responder, pode ter certeza. Episódio hoje do nosso Café com Concreto, ó. Bora tomar um cafezinho, mastigar um concreto, porque esse é o nosso assunto aí dessa série chamada Café com Concreto. Quanto custa o metro quadrado? Essa é uma pergunta clássica. Todo construtor escuta. Tu tá caminhando na rua, tu tá subindo no elevador, tu tá saindo da igreja, tu tá abrindo teu WhatsApp, as pessoas estão perguntando: quanto custa um metro quadrado, Rodrigo? Quanto custa um metro quadrado? Se fosse fácil de responder, qualquer um tava respondendo. Não, Rodrigo, mas qualquer um tá respondendo. Sim, tá respondendo, porque não sabe o que tá fazendo. Não existe cálculo de metro quadrado sem um projeto. Se alguém está te dando valor de metro quadrado de uma obra sem ter um projeto, ele está errôneo. Claro que aí a gente tem referências para poder dar um valor padrão. Top? Então vamos fazer um combinado aqui. Eu vou te dar, até o final desse vídeo aqui, o valor padrão que eu uso como referência, e a partir daqui a gente constrói alguns números mais consistentes, beleza? Como funciona aqui quando o cliente, né, alguém fala comigo sobre metro quadrado? O que que eu respondo? Cara, preciso do projeto. Ah, não tenho projeto ainda, estou pensando em fazer uma casa assim, assim, assado. Eu pego algumas características da casa e eu pergunto, primeira coisa que eu pergunto, o terreno é plano? O terreno é plano? Porque se o terreno é em aclive, declive, ele vai mudar muito o custo dessa obra. Não, o terreno é plano. Top, então já tem uma informação. Tem que ser na minha região, é claro, né, para eu poder dar essa referência. E aí a gente vai assim perguntar, tá, beleza, terreno é plano, deixa eu te apresentar então primeiro como eu trabalho. E aí, cara, tem toda uma apresentação nossa forma de trabalhar aqui. Eu, com o cliente final, que eu atendo como construtora, eu fico pelo menos 1h30 com esse cliente, entendendo a demanda dele, quem ele é, o perfil, capacidade de orçamento, enfim, tudo que está na cabeça dele, ele tem que botar tudo para fora, é uma anamnese aí. Fico ali uns 15, 20 minutos só perguntando para o cliente, entendendo a rotina dele, a vida dele. Eu não sou arquiteto, né? E nem engenheiro, eu não vou trabalhar projeto, mas eu trabalho negócios. Eu sou estrategista no negócio. Então eu tenho que saber conduzir esse cliente na melhor negociação possível para ele. E claro, para M2 também, tem que ser viável esse negócio. Tá? Então, primeiro eu entendo bem o cliente. Segundo passo, eu apresento quem nós somos, como nós trabalhamos, quais são os nossos diferenciais, tudo aquilo que a gente faz e desenvolve o acompanhamento no nosso pitch de negócio aqui. Nós somos especialistas em obra residencial, temos a solução do papel até o concreto. Quando o cliente senta na nossa frente, a vida dele está resolvida, nós vendemos a paz e a casa vai de brinde. Isso aí. É assim que a gente se apresenta e procura mostrar os detalhes de uma construtora séria, uma boa gestão, com um acompanhamento técnico diário dessa obra, com a parte de contratação de mão de obra muito bem alinhada, especializada, enfim, rápida, padrão construtivo que nós temos, que é referência em qualquer obra nossa, porque hoje eu tenho valores de entradas de obra, assim, 200, 300 mil reais, que é o topo da Minha Casa Minha Vida, põe mais o terreno ali, vai dar 500 mil, mais ou menos, entre terreno e construção, tá? Essas são minhas obras de entrada, mais ou menos, hoje aqui na empresa, tá? Às vezes o cliente já tem o terreno, a gente vai usar 300, 400 mil do financiamento da Minha Casa Minha Vida ali, às vezes até mais, só para a obra, então top, uma obra tá um pouquinho mais robusta, mas eu tenho alguma coisa de entrada nesse valor de 200 a 300 mil e tenho obras aí que eu executo de 1,5 milhão, 2 milhões. São obras iniciando ali o alto padrão, diante, né? Então tem muita coisa no médio padrão também. Então, cara, vai variar muito o metro quadrado, mas muito mesmo, né? Claro que eu tenho referências para poder dar um norte para o cliente sair daqui, nessa primeira reunião, com uma cabeça clara, com clareza. Então eu entendo ele me entende como eu trabalho. E daí eu vou para números prévios, onde eu vou mostrar para ele que dentro daquilo que ele está imaginando, a partir de X valor, eu começo a construir um projeto para ele, certo? Então, e o que é esse X valor? É o metro quadrado padrão
tirando o estrutural, né? Porque dependendo da obra, uma obra com 2 pisos, um terreno diferenciado, ou uma obra muito robusta e que tem vigas aéreas grandes, que tem pé direito duplo, enfim, algumas nuances, essa parte que exige um estrutural diferenciado. Telhado, tipo de telhado, dependendo do tipo de telhado mais elaborado e tal. Parte de personalização de iluminação, parte de acabamentos mais plus, né? Tudo isso eu vou elencando para o cliente separadamente, tá? O que eu tenho hoje de referência para metro quadrado? Hoje, agora eu estou falando em julho, início de julho de 2026. Isso vai sempre se atualizando esses valores, tá? Mas eu quero te ajudar a você ter esse entendimento. Deixa eu tomar um cafezinho aqui, já nós estamos tomando café e falando de concreto, né? O que nós temos? R$ 2.890 numa casa dentro do nosso padrão construtivo, que nós executamos em todas as obras com permeabilizante certificado, todo o nosso formato de fundação que é bem diferenciada, tá? Enfim, toda a nossa entrega hoje, que está na obra mais de entrada até na obra mais cara, mesma tinta, tem esse padrão de R$ 2.890. Lá na obra de entrada é com cerâmico classe A, esquadria de madeira, laje e telhado embutido. Tá? Aí toda a parte padrão de hidráulica, elétrica, iluminação, tudo padrão, né? Pintura e tal, tudo completo, tá? Então, essa é uma referência, uma boa referência. Dificilmente o meu cliente fecha nesse número. Por quê? Como falei antes, nós vamos começar a levantar outros pormenores com ele. Nós vamos olhar assim, cara, mas realmente teu projeto hoje aqui tem uma suíte. Então, se o projeto é pequeno, menos de 100 metros, tá? Eu faço ali projetos de entrada, de 70 a 100 metros, são projetos de entrada, tá? Depois a gente vai para projetos médios, de 100 a 160 metros, 170 metros, projetos médios. E daí projetos um pouco maiores, de 180 a 280 metros. Tá? É mais ou menos esses 3 perfis de obras que eu executo. Tá? Então, se o projeto dele tem menos de 100 metros e tem uma suíte, eu vou cobrar separado um adicional dessa suíte, porque ela vai me custar e vai distorcer o meu valor referência de metro quadrado. Não sei se você parou para pensar nisso. O metro quadrado mais caro de uma casa é o banheiro. Revestimentos, hidráulica, elétrica, todo aquilo que acompanha os cuidados de impermeabilização dentro do banheiro. É o metro quadrado mais caro. Se você vende uma casa, vamos supor aqui, de 70 metros, com um quarto, a 2.890, por exemplo, e com um banheiro, né? A 2.890, e com 2 banheiros no mesmo preço, tá errado. Tu distorceu o teu custo de metro quadrado. Então são pequenos detalhes que geralmente o profissional ali não está atento a essas coisas, a esses detalhes, tá? A gente vai, por exemplo, cara, mas eu quero uma esquadria em alumínio premium. A gente vende muito um alumínio premium aqui, geralmente o pessoal gosta muito do preto, né? Branco ou preto, mas geralmente muito do preto. Então eu vou elencar as diferenças dos custos desse perfil de esquadria. Cara, eu quero um rebaixo em gesso, um calfino nas paredes, um cerâmico retificado. Estou falando de obras de mais de entrada, né? Cerâmico retificado e tal. Então, tudo isso a gente vai elencando como plus. No final, vai dar ali uns 3.500. Hoje tá um valor de obra de entrada já com gourmetizada, assim, né? Eu falo que é o Minha Casa Minha Vida gourmet. É um valor bem bom também para referência, tá? Mas esse valor, segundo valor, eu só vou ter depois do projeto. Porque você entender que tamanho são essas esquadrias. Vamos dizer que tem pé direito de 4,20 m. Tem uma esquadria enorme naquela janela da sala, de canto. Tem uma porta em pivô enorme, assim. Cara, isso vai distorcendo valores. Claro que quando é uma casa de entrada não tem tantas essas distorções, tá? Quando a gente vai para o meio padrão, começa a dar umas distorções, tá? O cara realmente às vezes tem um pé direito elevado mais robusto, uma fachada um pouco mais interessante. Tem algumas vigas aéreas já começando a trazer uma arquitetura um pouco mais elaborada para esse imóvel. Já entra ali uma persiana motorizada, já entra um porcelanato, né? Alguma coisa de laminado, de vinílico. Então começa a ficar mais interessante essa obra. E ela vai subindo o nível, começa ali nos 2.890, porque a base é a mesma, só que a gente vai apontando os diferenciais. Vai chegar ali, hoje o médio padrão, R$ 4.000, R$ 4.000 ou R$ 4.500.
o valor desse metro quadrado, mais ou menos, tá? E quando a gente vai para o alto padrão, Rodrigo, cara, o alto padrão aí eu tenho obras, geralmente um sobrado, né, que exige um estrutural muito mais robusto, ou às vezes não é sobrado, é um térreo de 250 metros, o pessoal faz muito, gosta muito dessa média aí de 200 a 250 metros térrea, tá? Uma térrea de entrada que eu tenho feito aí 190 metros, tá? Mas essa casa mais alto padrão, que a gente chama alto padrão, né? Porque depende da região, né, cara? Dependendo da região, isso que é um médio padrão, depende da região, já é um alto padrão, mas que é o nosso alto padrão de entrada, então, vamos citar assim, geralmente ele tem umas vigas aéreas diferentes, ele tem umas esquadrias muito amplas, vidro duplo, tem aquecimento a gás em toda a casa, tem vários detalhes que vão distorcendo os valores que eu preciso ir elevando, precificando, que lá no final eu vou te dizer que vai dar em torno de uns R$5.000 por metro quadrado. Talvez chegue a 5,5, dependendo do projeto. Esquadrinha PVC, né? Preta branca ou preta muda, mesmo esquadria, se é branca no PVC é um preço, se é preta no PVC é outro preço. Então tem muitas nuances aí para distorcer. Tá? Daqui a pouco a gente vai subindo, entrando com luxo, vindo com pedras naturais, vindo com coisas muito mais elaboradas, né? Aí a gente vai chegando aí perto de R$6.000, daqui a pouco pode ir subindo. Dependendo da região, vai mais longe, porque pega uma Serra Gaúcha de Gramado. Cara, não baixa aí de R$8.000 o custo, cada mão de obra é muito cara lá. Então, tem algumas referências assim, tá? Mas aqui na minha região, entre o pé da Serra de Gramado até a divisa de Porto Alegre, que é a minha região Vale do Paranhana e Vale dos Sinos, onde eu atuo aqui em umas 12 cidades, a gente usa esses 2.890 como referência e depois vai entender o projeto. Nós elaboramos projetos aqui para os nossos clientes, não vendemos projetos para terceiros, mas também executamos projetos que vêm prontos de outros arquitetos, outros engenheiros. E nós executamos sem problema nenhum e vamos avaliar conforme aquele projeto, certo? Então ficou claro quanto custa um metro quadrado? Espero que você saiba calcular isso, tá? Não venda uma casa simplesmente por metro quadrado. Tá? Entenda como desenvolver esses cálculos para poder apresentar para o cliente de uma forma mais transparente também. Não é essa casa custou 500 mil, tá, mas de onde surgiu R$500.000? Eu apresento um orçamento que é mais uma hora de apresentação de reunião só de orçamentário. Todo o nosso escopo, como vai ser feito, como foi levantado aqueles valores e os valores, linha por linha. Tem alto padrão aí que dá 30 e poucas linhas e o cliente entende, chegou a 1,5 milhão para disso, tá, então a gente mexe aqui ou mexe ali, ou tá tudo ok. Tá entendendo? Mas é meu cliente de entrada, cara. Sempre tem umas nuances, umas diferenciais ali, umas 5, 6 linhas, às vezes um cliente de entrada, mas ele entende, cara, não, isso aqui dá, isso aqui não vai dar, cara, isso aqui eu vou deixar para depois. Beleza, deixa para depois, tiramos fora, seguimos com o restante do orçamento. Quer entender um pouco mais como trabalhar isso? Como desenvolver um excelente atendimento para o seu cliente e realmente faturar de verdade da tua empresa? Clica aí nos links que nós temos aqui na página, no nosso link da bio do Instagram, nos segue lá também. Se você não é inscrito nesse canal, começa a nos seguir, nos ajuda a elaborar mais materiais como esse para contribuir para o teu dia a dia, para o teu negócio, tá bom? Então, nós temos um braço de ensino aí que também tem ajudado muita gente a desenvolver e melhorar aí os seus negócios a partir daquilo que nós carregamos e nós liberamos tudo sem nenhum problema, para que a pessoa também possa se desenvolver e crescer e elevar o nível desse mercado, assim como também eu busquei e ainda busco muita coisa fora para nos desenvolver aqui, certo? Então, espero que tenha gostado desse vídeo, deixa o like aí se contribuir de alguma forma, não tem de você pagar, não custa nada, é uma forma de você pagar sobre esse material e nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu!